ouvidos de você. Agora também na Rádio Bandeirantes, por quê? Porque olha só quem está aqui hoje nos Donos da Bola. A turma do Toque com Alex Bagé. Boa tarde, Bagé. Daniel Oliveira, Cláudio Duarte, Paulette, Caco da Mota e presença ilustre hoje, nossa visita, o Fabiano. Tudo bom, Fabiano? Tudo bem, boa tarde a todos. Fabiano que vai falar hoje desse jogo do Internacional diante do Aliança Lima. Vai resenhar com a gente aqui à vontade, você também pode, né? Mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Fabiano fica aqui para falar de Inter que joga hoje, mas antes a gente vai falar da grande vitória do Grêmio diante do Libertad no Paraguai ontem à noite. E quem está ao vivo no aeroporto Salgado Filho, esperando o desembarque da equipe tricolor, é o repórter Taigor Jan, que é para lá que a gente vai agora. Olá, Taigor, como é que tá o clima aí? De festa, imagino eu, né? Isso aí, Cris. Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando no Donos da Bola, também para quem está nos ouvindo pela Rádio Bandeirantes FM 94,9. Estamos aqui ao vivo no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Alguns torcedores vieram aguardar a equipe do Grêmio, que já pousou aqui no aeroporto e dentro de instantes deve passar aqui pelo saguão de desembarque do Aeroporto Salgado Filho. Daqui a pouquinho os jogadores devem estar por aqui, já está chegando a delegação, mas os torcedores já por aqui, muitos querem tirar foto, muitos querem fazer autógrafos. E daqui, Cris, a delegação do Grêmio, ela desembarca, ela sai aqui do Aeroporto Salgado Filho, almoça e depois vai para a Arena do Grêmio, acompanhar o velório do seu Verardi, Antônio Carlos Verardi, ex-dirigente do Grêmio que faleceu nesta madrugada, e eles devem então partir para o velório por volta das 2 horas da tarde, quando o velório começa lá na Arena do Grêmio. O velório ele vai acontecer no saguão do Portão A da Arena do Grêmio e todo o elenco deve acompanhar esta cerimônia. Daqui a pouquinho eles devem desembarcar por aqui e aí a gente acompanha também a chegada dos jogadores, o técnico Renato Portaluppi, também dirigentes, acompanhados de muitos torcedores aqui no aeroporto. Cris. Obrigada, Taigor. Bom trabalho para ti. Já já a gente volta lá no aeroporto Salgado Filho. Essa quarta-feira, que é de alegria pela vitória de ontem. O Grêmio que agora só depende dele para se classificar para a próxima fase da Libertadores da América, mas também um dia muito triste para a história do clube com a passagem, a morte do seu Verardi. Olha só, gente, hoje eu estarei conectada com os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes, vocês que estão nos ouvindo pela Rádio Bandeirantes e também com os telespectadores dos Donos da Bola pelo WhatsApp 51 99366 0949 993660949. Entre na resenha com a gente, ó, mandando o seu vídeo. Também estamos ao vivo no Facebook. Acesse a página Esporte Band RS. Assista aqui aos Donos da Bola. Mande a sua mensagem, participe conosco da nossa resenha. Falando em resenha, Alex Bagé, hoje o dia tá bom para resenha. E vamos falar dessa grande vitória do Grêmio ontem diante do Libertad, uma vitória as pessoas era meio inesperado, porque se temia muito o Libertad, que é o líder da chave, está fazendo uma boa campanha no Grupo H, mas o Grêmio foi lá e ganhou de forma maiúscula. Verdade, Cris. Primeiro porque o Grêmio começou jogando diferente de tal maneira que ele, Grêmio, vinha jogando, né? O Grêmio, ele nos acostumou, pelo menos a gente que trabalha com futebol, a analisar o Grêmio fazendo proposta de jogo, o Grêmio não entregando bola para o adversário, o Grêmio jogando com uma jogada um pouco mais concatenada. E isso nos últimos jogos, principalmente da Libertadores, não tinha acontecido. O Libertad tem um time que, na minha opinião, o resultado do Libertad até agora não condiz com o desempenho dele. Bagé, eu só vou te pedir licença. Não quero te atrapalhar, já te atrapalhando, porque Renato está ao vivo lá no aeroporto Salgado Filho, falando com a Bandeirantes. Para mim não, para todo mundo, né? Uma pessoa que todo mundo admirava bastante, uma pessoa que fez muita história no clube, uma pessoa que sem dúvida alguma vai fazer bastante falta para todo mundo. Estarei com o grupo mais tarde para homenagear da nossa forma o seu Verardi na arena, porque é uma pessoa que merece todo carinho e, sem dúvida alguma, é uma pessoa que vai fazer bastante falta para todo mundo. Dedica também. Técnico Renato Portaluppi falando aqui então na saída do aeroporto Salgado Filho, ele que desembarcou agora há pouco e falou rapidamente, Cris e ouvinte também da Rádio Bandeirantes, a respeito da morte de Antônio Carlos Verardi, ex-dirigente do Grêmio, que faleceu durante essa madrugada, era muito próximo também do técnico Renato Portaluppi. Elenco do Grêmio, delegação, já começa a desembarcar dentro de alguns instantes. Outros jogadores também devem passar aqui pelo saguão, Cris. Obrigada, Taigor. Aí, Bagé, desculpa, mas
era importante, o dever nos chamava. Não, e a notícia é triste, realmente, né, da madrugada, o falecimento do seu Verardi. Mas, voltando ao jogo do Grêmio, o Grêmio conseguiu não sentir tanta falta, por exemplo, do Luan. Porque ontem, não tanto o Jean-Pierre, mas principalmente o Everton, ele chamou o jogo para ele. O Matheus Henrique deu um suporte que por vezes faltava para o Maicon, e o Grêmio, quando pegava essa bola, conseguiu encaixar de novo aquele futebol bem praticado que há algum tempo já passava em branco do Grêmio. Eu penso que passou justamente por aí. E no diferencial do Everton, não só pelos gols, mas ele sobrou no jogo ontem. Cris, sabe que eu tenho no futebol, para mim, além da questão tática, que ontem, e técnica, tem uma coisa que é abstrata, mas que ganha jogo, que é peso da camisa e hierarquia. O Grêmio ele não estava exercendo isso até então. Ontem ele fez esse exercício de peso de camisa, de hierarquia, e literalmente passou por cima do Libertad. E até porque, se a gente fosse levar em conta como um mata-mata, né? Tu vê, o Grêmio perdeu o jogo em casa e aí teria que buscar 2-0 fora de casa. E fez isso, era jogo de classificação. E além do conjunto do que mudou com o Jean-Pierre, o Matheus Henrique e o Grêmio, eu destaco, além do Everton, algumas individualidades que foram pontuais em momentos cruciais do jogo. O Paulo Vitor fez 2 defesas espetaculares ontem no jogo. O Grêmio teve os extremos ontem. Até mesmo quando a equipe do Libertad poderia ter empatado a partida, né? E no contra-ataque aí o Grêmio acaba fazendo o segundo gol e aliviando no jogo, que não parecia tão fácil naquele momento. A gente destaque foi o setor defensivo, Daniel? Não, eu acho que o Grêmio como um todo. O Grêmio como um todo. Eu não vou colocar só na conta do goleiro, porque aí seria realmente um outro jogo, né? Diferente daquilo que eu vi na condição de narrador, de transmitir o jogo ao lado do Cláudio Duarte. Mas eu vi que o Renato definiu, esse é o time titular. Eu não entro nessa de que o Luan volta naturalmente assim que tiver condição. Ele vai ter que brigar por posição. Agora, o que eu mais gostei do Grêmio foi a atuação do Maicon. Diferente dos últimos jogos em que o Maicon optou por um passe mais lateral, um recuo de bola, o Grêmio jogou para frente ontem. E o Maicon realmente é o volante sem exagero que melhor passa no futebol brasileiro. Faltou de repente algo mais, um melhor cruzamento do Cortez, talvez isso, uma melhor atuação do André, pudesse dar ao Grêmio um placar muito melhor do que foi o jogo de ontem. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim o destaque do jogo foi o Alisson. É um bom destaque, porque aquela função, a gente bate muito nessa tecla, que era a função antes do Ramiro, que depois passou por ali o Marinho, uma série de jogadores, ontem ele ocupou bem o Alisson. Enquanto a gente está na nossa resenha, a chegada dos jogadores aí ao vivo, lá do aeroporto Salgado Filho, a reportagem da Bandeirantes está lá acompanhando o desembarque, aí Diego Tardelli, anteriormente estava ali Walter Kahneman, Daniel, Walter Kahneman e Jeromel também jogaram brilhantemente ontem. Sabe né? que eu achei o Jeromel o adepto da filosofia do simplificar, né? O Claudião chegou a falar sobre isso. Eu não sei o que está acontecendo com o Jeromel, né? Jeromel era de pegar a bola, sair um pouco mais, não, caiu, agora ele já está dando um chutão. Né? Isso aí realmente está me surpreendendo, mas acabou dando certo. Pois é. Claro que a gente está dizendo que ele não voltou ainda perto de tudo aquilo que ele já produziu, né? Ele é um jogador técnico, né? E ontem ele o Claudião espanar a bola, né? O Claudião, por exemplo, gostou do André. Não, o que eu falo sempre é que tu tem que, quando olhar um atleta, fazer a análise da participação ativa dele. Uma das obrigações de um atacante, um número 9, é fazer gols. Que ele não faz. E ele tem feito muito poucos. Mas, em compensação, ele tem participado estrategicamente do jogo, sendo muito mais um assistente do que um homem de finalização. Mas a participação coletiva dele está sendo muito bem aceita pelo próprio grupo, e isso é importante também. Taticamente ele fez um papel interessante, mas tem que fazer gol, né? Vocês me desculpem, ele é centroavante, é muito... Eu mesmo sou um defensor que nos últimos jogos, em relação a ele está melhor. Mas é muito pouco esse melhor. É o bonitinho, sabe? Bagé, eu tenho uma tese aqui. O simpático, ele pode ser alegre, mas não é bonito. Eu tenho uma tese aqui que é o seguinte, o futebol mudou, nós temos variações táticas hoje, o futebol está mais veloz, mas o goleiro continua tendo que defender e o centroavante continua tendo que fazer gol. Só que o que me parece é o seguinte, o Grêmio acho que não consegue jogar com um atleta da característica do André, porque a gente falava na rádio, o Jael, por exemplo, um jogador que fez os seus gols e tal, mas apareceu muito mais pelo número de assistências. E eu concordo que o André não está fazendo gol agora. Eu gostaria de saber o seguinte, quantas oportunidades o time do Grêmio está oferecendo para o André concluir? Pois é, o modelo de jogo do Grêmio não está fazendo com que o Grêmio... tem que ter, de repente, um atacante com outro perfil. Olha, nós temos o próprio Jael fazia gol. Nós temos na bancada aqui um atacante de primeira linha,
Um atacante que jogava numa função semelhante à do Everton e que jogava com centroavante matador. Eu até gostaria de ouvir a opinião do Fabiano sobre Paulete, isso. só vou pedir uma licencinha, já falamos com o Fabiano, vamos ouvir o Maicon ao vivo lá do aeroporto Salgado Filho. É um jogo, última rodada em casa, diante do nosso torcedor, né, que a gente leva esse espírito desse último jogo para o próximo, para que a gente garanta a nossa classificação. Você sentiu uma lesão, saiu no intervalo, como é que vai ser o procedimento a partir de agora para estar pronto para o próximo jogo? Não, na real, senti um desconforto na coxa, vou fazer um exame agora à tarde para ver o que aconteceu. Espero que não tenha acontecido nada, né, para que eu possa estar jogando novamente no final de semana aí e dar seguimento. Maicon, pelo teu tempo de convivência, uma palavra, uma frase sobre Antônio Carlos Verardi, que se foi nessa madrugada. Complicado, né? O Verardi tem uma história muito bonita dentro do clube, uma pessoa sensacional, vai fazer muita falta pra gente. Eu fui visitar ele no hospital e disse que a gente estava esperando ele lá no CT, e aí a gente receber essa notícia aí é complicado, né? Mas faz parte, a gente está aí de passagem, né? Tenho certeza que não só ele, mas a família dele tem muito orgulho de tudo que ele fez pelo clube. A gente deseja sentimentos aí aos familiares dele, os amigos, que Deus os receba de braços abertos. Tá aí o Maicon, capitão do Grêmio, falando aqui capitão na saída do Maicon do aeroporto, Grêmio, com a passagem do seu Verardi, que dedicou 54 anos da sua vida para o Grêmio, era o funcionário mais antigo do Grêmio. Voltando a conversar com o Paulete está adivinhando os meus pensamentos. Eu ia fazer essa pergunta para o Fabiano. Vê só, sinergia. Então vamos deixar o Fabiano falar, né? O Fabiano falar do Everton, que foi o nome do jogo. E do modelo de jogo também, e da Fabiano. qualidade dele, Fabiano. Sem comentário, né? Eu estava falando sobre a questão do Everton, uma fase maravilhosa, mas é um jogador que a gente estava comentando que não volta a bola, encara o adversário. E é por isso que as coisas acontecem dentro de campo. Quando o atleta encara e tem um respaldo dos parceiros e da comissão, é claro que tudo vai dar certo. A questão do André, que nós estávamos comentando, eu falo do André como eu vi jogar no Santos, no Sport, quando a jogada era preparada para ele, né? Ele estava dentro da grande área e dentro da pequena área, fazendo seus gols. E todo mundo hoje, né, fala, o André não chuta. Mas a função dele aqui no Grêmio não é ficar dentro da área. Né? Ele tem que sair para armar o jogo. E quando o Everton ou o Cortez ou quem vai na linha de fundo cruzar, ele está chegando. Então, ele está demorando. Por quê? Ele está fazendo a função totalmente diferente que ele fazia no Sport, no Santos, que era fazer gol. Né? Claro que o 9 pesa, tem que fazer gol, concordo. Ele veio para fazer gol. Mas hoje, no modelo do time do Grêmio, nem o Tardelli vai ficar parado, nem se você trazer um centroavante, não vai ter como ficar parado, porque a forma que o Grêmio está jogando é diferente hoje. Todo mundo se movimenta e busca isso, né? As penetração. Tu vê ali, a própria jogada, Os dois Jean-Pierre. Everton, ele está na posição de centroavante. Estão com 4 homens dentro da área, atacando. Um deles é o André. Então, essa função que eu falo, não tem um centroavante só para chegar. Olha esse lance que interessante, é claro que a gente está na Rádio Bandeirantes, eu vou descrever jogada no final do jogo em que o Diego Tardelli entra na área, né? Em diagonal. O Diego Tardelli entrou como substituto do André. Ele teve que fazer a jogada de lado, porque como ele entrou no lugar do André... Ele criou o lance de Ele gol. criou o lance, aí a área ficou aberta e ele se viu obrigado a bater, porque não tinha ninguém do lado. Se aparece um jogador para acompanhar aquele contra-ataque, o Tardelli serviria e deixaria em condição de fazer o gol. Foi uma grande vitória do Grêmio no Paraguai, diante do Libertad. E quem estava lá? A equipe da Rádio e TV Bandeirantes, com o repórter Matheus Dávila, que vai contar a história desse jogo pra gente agora. Ganhar no Paraguai significava vida para os gremistas. E o time de Renato sabia disso. O problema é que o Libertad vinha embalado, com 100% de aproveitamento na competição. Everton não se importou com isso. E na segunda tentativa que fez, pintou um golaço. Everton, ao natural! No ataque seguinte, Jean-Pierre experimentou de longe. E de novo Everton levou perigo ao gol paraguaio.
No segundo tempo, Jean-Pierre mais uma vez, por detalhe, não fez esse lindo gol. Diego Tardelli, que havia entrado no jogo, também teve uma boa oportunidade. E quando as coisas pareciam controladas pelo Grêmio, o Libertad quase estragou com tudo, se não fosse Paulo Vitor. Só que aí apareceu ele, Everton, para decretar a tão desejada vitória gremista. É uma campanha que se constrói com uma soma de fatores em momentos magníficos. Sei que estava muita gente secando o nosso Grêmio, o nosso grupo, mas o Grêmio está vivíssimo. Vivíssimo, e mais do que nunca nós vamos decidir a vaga dentro de casa, dependendo de nós mesmos. Alívio pelo resultado, expectativa forte de classificação. O Grêmio está dando uma reviravolta nesta Libertadores e quer crescer ainda mais dentro da competição. Seja como for, agora o foco passa a ser o Brasileirão, que começa no final de semana contra o Santos. No Paraguai, missão cumprida e esperanças renovadas junto ao torcedor. Você pode participar, viu, aqui dos Donos da Bola, através do nosso WhatsApp, do Donos e do Toque, porque tamo junto, TMJ, também lá na Rádio Bandeirantes. Tem live no Facebook, olha só, tá chegando mensagem pro Fabiano. Fabiano, ó, o Cássio Amaral de São Leopoldo dizendo que o gol da final do Gauchão de 1997 foi o gol mais emocionante da vida dele. Imagino que da tua, um dos mais emocionantes também. Claro, não, se trata de uma grande final, né? Até hoje tem história. Foi aquele que tu empurrou o Arilson, né? Pra fazer o Arilson querendo chutar com a perna direita, né? Aí o Arilson querendo chegar e o Fabiano, não, sai daqui. E o Miguel do meio de semana, que a gente sempre lembra, né? É verdade. Ô, Paulete, comenta os caras. Sempre lembro dessas Aquele que machucou uma perna e enfaixou a outra. Mas olha que chupada de bala da reportagem da época. O Fabiano tá no treino e o Paulinho Diniz vai lá, divide uma bola com ele e o Fabiano cai aos gritos com a mão no joelho. Imediatamente o Bainha vai na casa-mata do treino e pega uma tala. O que estaria fazendo uma tala no banco de reservas? Mas teve um outro detalhe da Será história. Que alguém disse, ó, leva uma tala que vai que alguém machuca a perna? Teve um outro detalhe da hisora e a perna foi a outra. E foi a outra. Te defende, Fabiano. Te defende. Verdade, na hora da história, qual perna que vocês vão botar? Nenhum dos dois estava doendo? Nenhum dos dois estava lesionado, né? Vai, bota aí, vai, que colocaram. Vamos falar, olha só, gente, já falamos de Inter com o Fabiano também, é claro. Mas voltando a falar de Grêmio, o Caco destacou a participação do Paulo Vitor, né, Caco? Desde o Grenal, né, das penalidades, o Paulo Vitor, todo grande time, né, começa, uma frase antiga, começa por um grande goleiro. E ele substituir o Marcelo Groy é sempre uma dificuldade, como em várias eras do Grêmio, depois do Danley até o Marcelo Groy se firmar, antes do Danley e do Mazzaropi, são os três goleiros das Libertadores, né? E ele está muito bem, tanto nas penalidades e dentro de campo, entrosado com a zaga do Grêmio. E mais uma vez ontem se destacou, lembrando os bons momentos do Marcelo Groy em Libertadores. É cedo ainda, claro, mas é importante que esse goleiro está se destacando no time do Grêmio com toda essa responsabilidade que ele está tendo. Bom, vamos ver como é que ficou. Sabe que ontem, rapidamente, claro, foi interessante, é o seguinte... ele fez uma grande defesa, o Grêmio partiu para o contragolpe e fez o gol. E tem um lançamento dele que é impressionante. Foi esse, não sei se foi para o Tardelli, ele lança uma bola que atravessa o campo e o Grêmio quase faz um gol. De primeira, seria uma assistência para gol. Impressionante essa jogada de contra-ataque, é o que o Bagé falou, né, Bagé? O Grêmio tendo jogadas diferentes, mais de retração e jogando em contra-ataque, tendo outro modelo de jogo que a gente viu ontem. Vamos conferir a classificação do grupo do Grêmio, como ficou depois da partida de ontem. Vamos ver? Aí, ó, o grupo H, o Libertad segue líder com 12 pontos. O Grêmio agora é vice-líder com 7. Universidade Católica e Rosário Central que jogam hoje. Universidade com 6 pontos e o Rosário com 1 ponto. E agora é a vida. Vão jogar a vida, né? Vão lutar pela vida ali, a Universidade Católica e o Grêmio. Mas aí a importância que tinha o resultado de ontem... justamente porque o Grêmio continuava com a faca na sua mão ainda para a guerra. Né? Ele não dependia da faca do outro para lutar. O Grêmio ganhando, ele possibilitou que nesse jogo da quarta-feira, dia 8, o Grêmio só dependa de si próprio. Hoje independe para o Grêmio o resultado de Universidade Católica e Rosário. Já não precisa mais se preocupar com isso. O Grêmio é obrigado a ganhar na arena. Provavelmente com uma arena lotada. Né? E tá aí, ó, no estádio gigante de... Como é que é, Daniel?
Gigante de Arroito. Aí, ó, Universidade Católica e Rosário Central, Universidade Católica, às 7h15 da noite. É homenagem para um anão famoso lá da cidade de Rosário. O nome do estádio, Gigante de Arroito. Sério? É um anão muito famoso lá, era torcedor do Rosário, deram o nome do estádio. Olha só, o Luan, não é o Luan do Grêmio, é o Luan de Viamão, quero saber de vocês. Quem é melhor, Everton ou Nico Lopes? Acho que não dá para comparar. Estilo diferente. Concordo com o Paulette. Não dá para comparar. Não dá para comparar? Mas ele quer uma resposta hoje, o Everton. Everton. Não, mas quando o Paulette diz que não dá para comparar, ele já dá. Se a gente olhar as características, vamos dizer assim. As características não são bem diferentes. São diferentes, mas para a resposta, os números hoje, o Everton hoje é muito melhor. O Claudião ficou meio assim, porque a gente não perguntou Everton, Nico Lopes ou André? Não, eu acho que as características de todos são divergentes, mas a capacidade hoje de resolver qualquer tipo de situação de jogo... Tomada de decisão, como tu gosta de dizer, Tomada de decisão e com vantagem pessoal é o Everton, sim. Tá certo. Olha só, gente, hoje morreu aos 84 anos o funcionário mais antigo do Grêmio, o superintendente Antônio Carlos Verardi, que se dedicou por 54 anos ao clube. Seu Verardi, carinhosamente chamado, havia lançado ano passado um livro, Seu Verardi e o Grêmio, uma história de amor. O velório está acontecendo na Federação Gaúcha de Futebol. Não, o velório é a partir das 2 da tarde, a partir lá das na Arena. 2 da tarde na Arena, desculpa aí. Mas vai ter homenagem da Federação Gaúcha de Futebol, Cris. A taça vai se chamar o nome Antônio da Carlos Verardi. Copa Antônio Carlos Verardi. Vai ser Copa Antônio Carlos Verardi. E é uma belíssima homenagem. Hoje pela manhã no Jornal Gente, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, concedeu uma entrevista. O Grêmio ainda, evidentemente, não sabe o que fará, mas certamente terá uma homenagem ao Verardi ou na Arena ou inclusive no próprio CT Luiz Carvalho. Tá aí, ó. Tem essa dúvida aí, né? Um grande personagem da história do Grêmio, o Renato emocionado falando sobre ele. O Claudião deve ter muitas histórias com o seu Verardi, né, Claudião? Eu convivi com ele e a tristeza hoje é porque quando a gente perde um colega é uma coisa, quando se perde um amigo é outra. Colega qualquer um é, amigos são poucos. Sabe que eu tenho uma história com o seu Verardi? Frase. Eu joguei 5 anos no Grêmio, né? E lá atrás, no início a gente recebia o nosso salário no futebol de salão, junto com os profissionais do Grêmio, tinha um guichê na tesouraria. Quem é que nos pagava? O seu Verardi, com um envelopinho, dava grana, e aí tu saía dali conversando com as suas diferenças, cada um, né? Tu vê a importância do seu Verardi, né? Falo o seu Verardi pela forma com que ele era carinhosamente chamado, né? É claro que o futebol evoluiu também nesse aspecto, mas hoje, para fazer o que o seu Verardi fazia antes, o Grêmio necessitou de uma comissão. Né? São várias as pessoas que realizam hoje e estarão realizando todas as atividades que apenas o seu Verardi fazia com competência. É que eu lembro de conversar com o Paulo César Tinga a respeito do seu Verardi. O seu Verardi, ele cuidava dos problemas que os jogadores às vezes tinham. Não só o problema, o cara dormiu, o cara chegou atrasado. Não, o problema, vem cá, filho, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, atrasou uma conta em determinado... Até isso ele cuidava. Ele tinha o cuidado de, por vezes, aproximar as esposas dos jogadores para que eles tivessem um convívio. Ou seja, o cuidado dele era além do campo, né? Ele vivia o tempo inteiro. O dia que eu conversei com o Renato, uma das perguntas que eu elaborei, que eu levei daqui da Band para perguntar para ele, era da relação dele com o seu Verardi. E ele falava e fala, né, muito fraternalmente da relação que ele tinha desde quando ele chegou no Grêmio, no início dos anos 80. Quando ele passou, dia 30 de maio, quando ele esteve aqui no Donos da Bola e também na Rádio Bandeirantes no Toque de Bola, eu perguntei para ele, há pouco a gente reproduziu até na Rádio Bandeirantes, que o Renato era um cara muito complicado de lidar. E a frase que ele fechou é a seguinte: o Renato é o filho que todo pai sonha ter. Isso eu ouvi. Muito bom. Olha só, gente, vamos virar a chave e vamos falar de Inter, que hoje começa a enfrentar... Gostou, Paulette? Tava na hora, né? O Aliança Lima no Peru, com uma mega estrela peruana, Paolo Guerreiro, no time, mas também com Sarra Fiore, que estreia como titular. Time pronto. Diferente do que é habitual, o técnico Odair Hellmann não fez aquele mistério para definir a escalação colorada para o jogo de logo mais em Lima. A novidade no time vai ser Martin Sarrafiori, titular pela primeira vez na Libertadores, no lugar de William Potka. Lá na frente, Paolo Guerreiro está mais do que confirmado.
Para enfrentar o time que o lançou para o futebol, os olhos estão no futuro. E quem sabe, em uma volta à seleção peruana? Tengo que hablar en la cancha. Yo no sé, como le dije al profe Gareca, profe, usted es el que decide, usted es el que toma la decisión. Yo me mantengo jugando mi fútbol, creciendo, trabajando fuerte, jugando como a mí me gusta. Y para mí eso es lo mejor. O sea, al final quien decide es el técnico, quien llama y a quien no. Para hoje à noite, o time deve ter Marcelo Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Sarrafiori e Nico Lopes e Guerreiro. Já classificado para as oitavas, o objetivo colorado é vencer para confirmar o primeiro lugar do grupo sem sustos e assim ter vantagem de jogar no Beira-Rio no jogo de volta do mata-mata. Vamos falar de Internacional. Antes de falar, né, de abrir a resenha aqui com a turma do Toque, com o Fabiano, vamos chamar via Skype ao vivo aqui com os donos da bola e o Toque de Bola, o lateral Ney do Inter. Oi, Ney. Oi, boa tarde a todos. Ney, o que esperar dessa partida hoje? O Inter que já garantiu, né, a classificação com 2 rodadas de antecedência, mas quer ganhar, quer ser líder do Grupo A. Como encarar esse adversário no Peru? Primeiramente, todo jogo de Libertadores é difícil, ainda mais jogando fora, né? É sempre complicado. E o Inter está fazendo uma campanha excelente, entrar com pensamento de vitória, como eu sempre veio para dentro do campo, é sempre buscar a vitória, querer crescer, querer ganhar, entrar com pensamento positivo, você tem tudo para sair com a vitória. Ney, você que foi um especialista da função ali como lateral direito, o Zeca é um jogador que chegou com uma perspectiva muito acima daquilo que ele está entregando em campo. O que você tem acompanhado à distância aí do posicionamento da lateral direita do Inter? Olha, o Zeca é um excelente jogador, eu joguei contra, tive a oportunidade de marcar. Eu acho que tudo é adaptação. Eu acho que quando você chega com uma expectativa muito grande dentro de um clube, é complicado, porque o erro acaba sendo mais visto do que o acerto, né? Então isso é uma parte que acaba complicando o jogador. Ele tem que saber administrar e procurar as qualidades que ele tem aparecer mais do que esses erros, né? Eu vejo os jogos, vejo as cobranças que tem em cima do Zeca. Eu acho que isso faz parte do futebol, cara. O Inter é um clube muito grande, com tradição, acostumado com vitórias, então vai ser sempre complicado. E a lateral direita é um lugar que tem uma cobrança muito grande aí, né? Então, passei, foram 3 anos aí, eu sei como que é essa cobrança. É você se preocupar com o que tem dentro de campo e jogar. É um excelente jogador, ele sabe das características que ele tem. Ney, como é que tu tá vendo o Internacional depois de perder o título gaúcho nos pênaltis para essa Libertadores, essa retomada, mas já classificado na Libertadores para a próxima fase e com um acréscimo agora de uns jogos para cá do Paulo Guerreiro, que é um ídolo lá no Peru e tem esse jogo essa noite em Lima? Primeiro, acho que o importante é que já está classificado na Libertadores, né? Você perder o título gaúcho, ainda mais pro Grêmio, é sempre complicado, porque eu vou falar sempre, tem a cobrança. Então, eu lembro que quando jogava, todo mundo falava, né? Estadual não importa. Importa sim, ainda mais quando você tem um rival. Porém, está fazendo uma campanha muito boa na Libertadores. Então, passou, estadual já passou. É pensar na Libertadores e buscar título, como vem muito bem. Paulo Guerreiro, para mim, é o melhor camisa 9 que joga no Brasil hoje. Acho que ele faz a função muito bem, dá uma profundidade muito boa para o time e é um cara que segura a bola, tem uma força muito grande para segurar. Eu acho que ele se encaixa muito bem no perfil do Inter hoje. Ô, Ney, tá com a medalha aí? Tô. Mostra pra gente. Oh, coisa linda, hein, Ney? Ah, Ney, muito obrigada por nos receber aí na tua casa, por ter chegado aqui nos Donos da Bola e Toque de Bola, viu? Obrigada pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, muito obrigado por sempre ser bem recebido aí. Um beijo para todos. Beijão pra ti, sucesso. Fabiano, olha aqui, ó, o Rafael de Gravataí tá te perguntando se com esse elenco o Inter é candidato ao título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ele quer as duas coisas. Claro, claro. Claro que a gente sempre fala do título estadual, é importante. É importante, sim, para o clube. Eu perdi uma final, é chato, é ruim, incomoda, o torcedor cobra, a imprensa cobra. Porque dá uma tranquilidade de você jogar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, respiro. Tanto tá aí a prova. Ontem o Grêmio jogou mais solto,
sem tanta cobrança. Se perdesse a final aqui, ia para lá com cobrança mais ainda. E eu acho que o Internacional tem que passar por isso, passou por isso e agora está na Libertadores. Precisa ganhar para dar uma resposta para os nossos torcedores. Infelizmente é assim. E trazer essa decisão, né, para dentro do Beira-Rio. Eu acho que nós estávamos comentando, espero que o Internacional faça um bom jogo. Um bom jogo é o quê? É o time do meio para frente, né? Buscar jogadas, infiltrações, o Guerreiro ali com a parceria com o Nico, né, funcionando, Edenilson chegando. Aquele um futebol leve para a gente poder ver o Internacional aí, fazer o primeiro e buscar o segundo. Depois. Tá certo, Fabiano. Olha só, a gente dá um tempinho, tá? A gente vai ao intervalo com o primeiro gol de Everton na voz, na linda voz de Daniel Oliveira. Opa, tá aqui, ó. Obrigado pela linda voz. Linda voz, de arrepiar. Bem, mas não é linda de voz. arrepiar. Solta aí. Jogada rápida, bola para o Everton, entortou o zagueiro, bateu para o gol, no travessão, é gol! Gol do Grêmio! Everton, ao natural, com absoluta tranquilidade. Estamos de volta com os donos da bola e quem tem recado para você agora, antes da nossa resenha sobre Inter, é Caco da Mota. É isso aí, Cris Bart. Quer redes sociais ilimitadas e ainda aproveitar um super desconto no smartphone novo? No TIM Controle tu tens Facebook, Instagram, WhatsApp ilimitados para postar, curtir e conversar à vontade sem descontar da tua franquia. Além de 5 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil. Quer mais? Escuta só, o novo LG K12 Plus com inteligência artificial, som de cinema e resistência militar, mais resistente a impacto, sai por apenas 12 parcelas de R$ 75 reais por mês ou R$ 899 reais à vista. Tu não ouviu esse recado? Esse super lançamento da LG sai por apenas 12 de R$ 75 reais. Pá, é muito barato, é isso mesmo. Um smartphone novo para aproveitar tuas redes sociais ilimitadas. Tá esperando o quê? Vá a uma loja da TIM, tem sempre uma pertinho de ti. E aproveite, vem ser TIM Controle. TIM, a evolução não para, Cris Bart. Esse é os donos da bola e toque de bola, porque além da TV, estamos ao vivo também lá no Toque de Bola na Rádio Bandeirantes. E quem não para é Paulo Guerreiro, o Alex Bagé, era um popstar chegando no Peru. Hoje, eu acho que o clima daquela partida, embora seja um duelo, mas vai estar muito favorável para o Guerreiro, né? Porque os peruanos querem assisti-lo. Né? Não à toa, até o estádio acabou sendo modificado, né? O estádio que estava marcado anteriormente, jogo contra o Aliança Lima, justamente para uma capacidade maior de presença de torcedores. O Guerreiro, desde que ele chegou no Brasil para jogar ainda com o Corinthians, ele sempre trouxe toda essa quantidade de idolatria que ele tem, e merecido, né? Porque ele há pouco tempo foi o responsável por levar a seleção peruana depois de 40 anos para uma Copa do Mundo. Agora, aí para no marketing pessoal do Guerreiro. O Guerreiro dentro de campo, ele precisa continuar entregando aquilo que nesses poucos jogos do Internacional ele fez até agora. E que é o que a gente imagina, e lá o tempo inteiro no Toque de Bola a gente tem batido numa tecla, eu, o Claudião e o Paulette, Daniel, que é a aproximação dos setores, né, senhores? Que com o Guerreiro pode acontecer, quem sabe, com essa parceria com o Sarrafiori, né? Para não ter aquele espaço tão... Na realidade, o Internacional hoje está inaugurando um novo modelo de jogo, na minha opinião, claro. Porque a entrada do Sarrafiori e a retirada de um winger, que nem se diz, um ala pela direita, ele vai fazer com que o Inter jogue mais centralizado. Nós já falamos muito com o Fabiano sobre isso, e o Claudião. É um modelo novo. O Internacional está indo hoje com 4 meio-campistas. Não sei se o Sarrafiori joga na frente dos três, esse é o detalhe, dos né? três volantes ou se joga pelo lado. De que maneira ele vai jogar. A maneira A que gente pode já surpreender. segue essa resenha aqui sobre Inter, porque eu preciso ir para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Vocês ficam com a linda voz de Daniel Oliveira na narração do segundo gol do Grêmio. Everton passou pelo marcador, vai descendo o Grêmio. Everton pelo meio, meia lua da grande área, entrou, bateu, golaço! Gol! É uma campanha que se constrói com a soma de fatores em momentos magníficos.
Gente, acabou o nosso tempo aqui nos Donos da Bola, mas essa turma segue a resenha na Rádio Bandeirantes 94.9 com Toque de Bola. Amanhã tem mais resenha conjunta. Toque de Bola e Donos da Bola, tá bom? E a gente te espera 12h30 aqui na tela da Band. Tchau, obrigada, pessoal. Obrigada, Fabiano. Fica lá na Rádio Bandeirantes. Tchau.